Pedrito vai trazer mais números em torno agora da campanha do Fortaleza, mas eu queria também trocar uma ideia com o Minhoca, porque a verdade é que o Fortaleza perdeu aquele jogo conta de luz, né, Minhoca? Jogo que é obrigação vencer, principalmente. Não é. É uma obrigação vencer que eu falo assim, pô, Isso. você tá pensando em ter uma campanha de Libertadores novamente, você tá com o histórico, esse recorte que o Fortaleza está vivendo nesse momento, né, graças aos seus próprios esforços. Você, quando encara o Cuiabá dentro de casa, você espera os 3 pontos, né? Que foge de sair é algo que você vai ter que tentar entender, né? É porque esse era o ponto que eu ia meio que concordar discordando, né? Porque, e aí o Pedro pode colocar aí, né, a campanha fora de casa, né, das equipes dessa Série A, que aí você olha aonde está o Cuiabá, por exemplo. É o vice, é o segundo melhor time, só atrás do Botafogo, né? Então, assim, o Cuiabá é aquela coisa. Todo mundo sabe que é uma casca de banana e todo mundo tá caindo nessa casca de banana, né? Porque dos 8 jogos que fez, venceu 4, empatou 1, né? Que foi até contra o Corinthians, um jogo sempre complicado de vencer o Corinthians lá, e vai conseguindo, muitas vezes, fazer aquele velho engano, né? O Fortaleza colocou mais de 40 mil pessoas, vinha de uma vitória sobre o Atlético Paranaense, só tá focado nesse mês de julho com a Série A e fez uma partida ruim o primeiro Mas tempo. teve chance, né? 6-1 em finalizações certas, 25-7 em finalizações totais. 3 bolas na trave. O próprio Antônio Oliveira. Foi ruim, mas dava para ter vencido. Ruim. O treinador do Cuiabá, Antônio Oliveira, falou que, tipo, a gente contou com a sorte, né? Eles acertaram a trave 3 vezes, né? O Romero chegou finalizando ali de frente pro gol. A jogada de Guilherme, que chuta na trave, a bola volta pro Crispim, que complementa, a bola bate no travessão. Assim, Fortaleza tentou, mas, e aí eu acho que tem uma coisa, Celso, que é o seguinte: o Fortaleza, ele ainda, com a chegada do Marinho agora, o Fortaleza tem um elenco de qualidade, tem um ótimo treinador, mas eu acho que o Fortaleza ainda não conseguiu encontrar um encaixe como time. Muitas vezes você só tem a qualidade, e aí eu gosto de citar o Fortaleza 2021 é até meio bizarro você falar como aquela equipe conseguiu ser quarto colocado. Porque naquele ano, por exemplo, quando o Fortaleza fez a segunda janela, trouxe Lucas Lima. Lembrando, o titular na época do Fortaleza era Matheus Vargas. A torcida do esporte hoje já dá para entender essa palavra hoje inserida para aquele ano. O Fortaleza vinha com uma campanha absurda, não saiu do G6 durante o campeonato inteiro. Quando chega o Lucas Lima, tal qual o Lucas Lima hoje, vamos pegar, certo? Se o Lucas Lima hoje chegasse no esporte e Vargas ainda estivesse no esporte, o que é que você escolheria? Vargas ou Lucas Lima? Todo mundo dizer Lucas Lima. Quando o Lucas Lima chega, ele não consegue de maneira imediata causar impacto na equipe. E o Fortaleza começa a cair de rendimento. E aí o Vojvoda, cara, o cara que tá me dando mais equilíbrio no time é o Matheus Vargas. E aí ele teve que ali insistir em alguns jogos como titulares com o Lucas Lima, até entender que o Vargas às vezes dava mais equilíbrio à equipe do que hoje. E eu vejo que o Fortaleza está nesse período de transição, né? Jogou com Galhardo, com Lucero, com Marinho, e esse momento que o Fortaleza está atravessando, eu acho que está faltando um pouco mais de coletividade. Perdeu Moisés, que foi uma grande perda, perdeu o Hércules por uma lesão seríssima, né, que vai ficar aí 9 meses de fora, uma grande perda, porque a característica dos dois jogadores, né, que acabaram, um que saiu, no caso a venda do Moisés, que é um ótimo jogador de 1 contra 1, um dos melhores do Brasil que é até então, e o Hércules, que é um jogador um volante que vai até a área, chuta de fora da área. Essa característica que o Fortaleza tinha em 2021 com o Ederson, encontrou no Hércules, e esse ano ele era muito mais maduro assim para jogar. Se perder atletas como esse, eu não vejo hoje o Fortaleza tendo peças parecidas. E eu acho que a torcida precisa... uma coisa que eu estou vendo muito, né, quando perdeu agora esse jogo, tá faltando o cara da esquerda, mas me soa muito assim, tá faltando o Moisés, sabe assim? É como se apenas trazer um jogador para jogar pela esquerda seja muito bom, vai ser suficiente para resolver problemas que eu não acho que é só questão de ataque. O problema de perder o tempo Cuiabá não foi apenas pela questão, por exemplo, Guilherme. Guilherme é um jogador muito criticado pela torcida. Guilherme não poderia ter feito o gol do empate do Fortaleza. Então eu bato muito nessa técnica do Fortaleza. Tem um bom elenco, mas muitas vezes falta mais qualidade. E aí uma estatística que eu até coloquei hoje
no Twitter, que para mim é preocupante. O Fortaleza, isso é um ponto positivo. Fortaleza, metade dos gols deles dessa Série A foi ali dos 15 minutos finais, mais acréscimos do segundo tempo. Só que apenas 3 gols marcados no primeiro tempo. É o pior da Série A ao lado do Inter. Só 3 gols marcados no primeiro tempo. E o Fortaleza não consegue virar jogo. Se o Fortaleza sai atrás do placar, ele tem dificuldade. Ele não consegue virar partidas, na temporada inteira foi assim. É claro, é até natural, acontece isso com muitas equipes, mas isso eu acho que é um problema que o Fortaleza acaba demonstrando em alguns jogos, essa dificuldade. Por isso que para brigar por algo maior no campeonato, que aí, olha quanto a tabela desenhou, e agora pode colocar de novo, Pedro, a classificação completa. Olha onde o Fortaleza estaria se tivesse vencido o Cuiabá. Estaria na 4ª colocação, estaria com 26 pontos. Estaria naquela situação onde hoje a gente estaria falando, esse Fortaleza vai de novo para a Libertadores, ele tem condições de ir para a Libertadores, esse seria o nosso discurso. Só que, por mais que ele tivesse vencido, eu, obviamente, não ia falar esse tipo de frase, Fortaleza vai brigar diretamente pela Libertadores, e nem pelo fato de ter perdido para o Cuiabá, e que vai ter nas próximas rodadas, vai ter o Palmeiras na próxima rodada fora de casa, que é sempre complicado, Palmeiras que vem derrapando, mas precisa dar uma resposta, e vai jogar dentro de casa, e depois pega o Bragantino, que é outra equipe também que está jogando muito bem depois dessa pausa da data FIFA. Então, nesse cenário que o Fortaleza está, mesmo com essa derrota, eu vejo que o cenário do Fortaleza é muito parecido com esse grupão que está aí. Com o Atlético Mineiro, que até agora não venceu com o Filipão, com o Atlético Paranaense, que venceu agora o Bahia, Bragantino, né? E aí, claro, você tem outros sarrafos aí, como o Palmeiras está ali em sexto, mas é um sarrafo maior, o próprio Fluminense. São Paulo eu também considero muito parecido com o campeonato do Fortaleza. Então, em resumo, o Fortaleza deve fazer essa variação ali entre segunda parte da tabela, parte de cima, 11º, 12º, uma parte ali mais acima G10, mas sem pegar Libertadores, ou até mesmo brigar por Libertadores. Mas esses jogos é que às vezes preocupa. E aí, Minhoca, eu acho que você fez uma observação muito bacana, né? Trazendo esse olhar sobre a campanha do Cuiabá fora de casa, realmente de forma surpreendente, né? A casca de banana que está indicada ali, que todo mundo está indo lá e pisando. E eu acho interessante como você traz também essa possibilidade de Fortaleza estar aí dentro desse bloco, brigando com essa galera nesse ritmo de pontuação. E aí, talvez, a diferença aí para a campanha de Libertadores seja justamente não cair nesse tipo de casca de banana, né? É fazer o diferente. Velho, ó, isso aqui não dá para rolar. Porque, por mais que outras pessoas estejam tropeçando aqui contra esse Cuiabá em casa, se a gente quer entrar no funil de disputar a Libertadores, a gente tem que ser o time que vai evitar essa casca de banana, né? Aí, no fim, aí a gente, aquele negócio, né? Você só vai ver qual foi o saldo da balança aí, de resultado surpreendente, de forma positiva ou negativa no fim, né? Mas é o tipo de resultado que você tem que evitar, né? A rodada foi maravilhosa para o Fortaleza. Só que o Fortaleza perdeu a grande oportunidade dele, né? Essa era a rodada que era mais propícia, eu não diria só pelo Fortaleza brigar pela Libertadores, que eu acho que isso ia ser um discurso natural, que a gente fosse falar. Mas é ter uma tranquilidade, sabe? Dar uma folga. 26 pontos, você chegar com 26 pontos, agora faltando ali 4 jogos, para terminar o turno, né? Então, eu vejo que para o Fortaleza, nesse momento, é um contexto que ele perdeu uma tranquilidade. Porque quando começar agosto, ele vai começar a dividir a atenção com a Sul-Americana, né? Que aí é onde entra o contexto do time que muitas vezes, Celso, tem uma qualidade, mas às vezes não consegue sobressair. Isso que Pedro mencionou, a questão do ataque do Bahia. Fortaleza tem dificuldades também, né? Você vê que 15 jogos disputados, 16 gols marcados, e olha que o Fortaleza, né, ao lado do Sport, né, são as equipes que mais fizeram gol no Brasil. Mas isso se perdeu nos últimos jogos. Acho que o sistema defensivo está bem, acho que ainda é o segundo melhor. Não, o Cruzeiro agora é o segundo melhor, né? Só tomou 11 gols. A defesa é boa do Fortaleza, a defesa é boa, mas às vezes está faltando mais desse sistema ofensivo. E eu acho que algumas coisas que o Vojvoda tem pensado não tem dado certo nesse momento.
E aí vai partir de como ele vai analisar, porque tem várias composições de como o Fortaleza jogar. Volto a falar, não é apenas pela qualidade que o Fortaleza tem que ser observado, mas da maneira também como ele é escolhido dentro de campo. Muitas vezes que eu falo, o Guilherme é um jogador que vai errar muito mais do que o Lucero. O Lucero é disparadamente melhor do que o Guilherme. Mas às vezes o Guilherme talvez seja a melhor peça para jogar ao lado do Galhardo do que propriamente o Lucero, porque isso talvez dificulte a movimentação do time, a maneira como o time se dispõe em campo. O Marinho é bem melhor do que o Pikachu, mas o Pikachu não entrou bem nos 2 últimos jogos. O Pikachu, há 3 jogos, estava perdendo um pênalti contra o Flamengo. Então, assim, é uma situação, às vezes, que o Fortaleza vai passar. Agora, na próxima rodada, olha o quanto foi desastroso essa derrota para o Cuiabá. Na próxima rodada, como ele pega o Palmeiras, a tendência que possa acontecer é ele acabar perdendo. Eu acho que é o jogo bônus do Fortaleza. Se empatou, ok, venceu é melhor ainda. Mas caso confirme realmente a derrota, ele pode cair para a 12ª colocação, né? O Atlético Mineiro, que ainda não venceu o Filipão, pode vencer, o Inter e o Cruzeiro ali, basta o empate. O Cruzeiro, se empatar, já passa. O Internacional não, né? O Internacional precisa vencer obrigatoriamente. Então, assim, tá muito equilibrado, muito equilibrado. E uma derrota faz a equipe deixar Até escapar. as cobranças estão meio nesse tom, né, Minhoca? A gente vê parte da torcida numa análise de que, velho, com tudo, encarando como tropeço ou não esse jogo com o Cuiabá, pô, a gente tá pertinho aqui do G4, né? Porra, uma rodada positiva pra gente deixa a gente completamente ali inserido dentro desse contexto. E tem parte da torcida também que tá olhando para essa possibilidade, né? Mas vê aí, tá vendo? Não ganhou do Cuiabá, agora vai pegar o Fortaleza, o Palmeiras, olha o que pode acontecer. A gente já pode ir para metade de baixo da tabela. Porque a próxima rodada pode não ser tão boa como foi essa. Porque perceba, teve muito confronto direto nessa rodada. Palmeiras e Internacional deu empate da maneira como o Fortaleza queria. O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino do jeito que o Fortaleza queria. Fluminense e Flamengo empataram do jeito que o Fortaleza queria. Só teve de vitórias a vitória do Atlético Paranaense sobre o Bahia e a vitória do São Paulo, né, sobre o Santos, que obviamente foram os resultados ruins para o Fortaleza, mas bastava ele ter feito dele, bastava ele ter vencido o Cuiabá, que ele estaria numa situação mais confortável. Mas ele, assim, né, aquela coisa, né, os mais precavidos, né, não, a distância lá para o Z4 tá boa, ali a situação, né, tá 11 pontos de diferença e tal. Então o cara que está preocupado, e eu acho que o Fortaleza, né, mesmo que caia de rendimento, talvez vá gerar uma frustração. Eu acho que a palavra é essa. Talvez o Fortaleza não vá ficar na primeira parte da tabela, e se ficar na segunda parte da tabela, tudo vai depender também do que acontecer na Sul-Americana. Porque, por exemplo, se o Fortaleza chega numa semifinal, ou numa final de Sul-Americana, ou até mesmo ganha o título de Sul-Americana, terminando na 14ª, 15ª colocação, cara, 16º o cara já está assinando, né? Título de Sul-Americano com 16º, o cara está assinando na hora. Mas eu acho que essa questão do brasileiro, e é bom lembrar, né? A final da Sul-Americana vai acontecer e depois vai ter muitas rodadas de Série A. Acho que é uma semana antes da Libertadores, em Montevidéu, a da Libertadores é no Maracanã, e a da Sul é em Montevidéu. Isso, mas em todo assim, caso é isso. Se acontecesse isso, porra, o ano tava... Era só não ser rebaixado, o ano tava... Isso. O que não indica, né, Cássio? Não indica. Esse Fortaleza, a gente acabou de citar aí o caso do Bahia, outras equipes estão muito mal. Assim, pelo elenco do Fortaleza, não vai... Se não trocou o treinador ano passado, não vai trocar esse ano, por mais que tenha uma queda de rendimento. Pô, tem 11 pontos a mais aí, velho. 11 pontos e muito mais bola. 11 pontos, veja só. Para o Goiás, Coritiba, Vasco e América Mineiro chegarem aos 23 pontos, a gente tá aqui, ó, 17 de julho. É rodada demais, menino. Vai ter um bocado de pó de raiz ainda para esse povo chegar em 23. É muita rodada. É por isso que eu usei o termo frustração, porque toda vez que o Fortaleza terminou em alguma rodada, em 11º ou 12º, era um sentimento ruim, de tipo, pô, a gente tá saindo daquilo que a gente queria brigar, porque o Fortaleza tá tentando de novo terminar entre os 10, né? Foi assim em 2019, foi assim em 2000. Mas esse ano, em tese, seria um ano naturalmente de maior concorrência. A gente já sabia pelos acessos pelo pessoal que subiu no passado, que seria um ano com mais gente postulando ali ao G10, mas tá rodando ele já assim...
Porra, tá onde tá, já é como o Lucas Bessa aqui lembrou. Se o Fortaleza não cai, ele quebra o recorde do Nordeste nos Não, e pontos deve corridos, quebrar, que seria. deve quebrar o Deve recorde. quebrar. Com o Celso, a gente até gravou um vídeo que tem essa temática aí. Talvez em breve a turma assista. Mas, enfim, que trata disso, inclusive, desse possível feito. E que eu diria, na verdade, provável feito. Veja só. Sim. Não E consigo merecido, achar. né? Porque o Fortaleza tem demonstrado realmente um trabalho muito bem feito. É muito mais surpreendente o Fortaleza cair do que beliscar uma Libertadores, para mim. A única pescada foi em 2020 ali que empatou a pontuação com o Vasco, a diferença do saldo era gigantesca, mas assim, tirando aquele ano, todos os outros anos foram muito firmes. Aliás, os outros anos foram, na verdade, foram anos de G10 e esse agora esse é o quinto, né? Pode até não repetir a campanha dos últimos anos, pode até ter muito campeonato ainda, mas mesmo que não aconteça ainda, é normal oscilar. O que não pode é, obviamente, ficar na zona vermelha, mas não tem nenhum indício que o Fortaleza vai ficar lá. Tem times muito piores e pontuações muito menores. Mas é isso. Em resumo, é isso, o Celso. Às vezes Fortaleza não joga bem, né? Contra o Atlético Paranaense, uma dificuldade para fazer o gol. Contra o Vasco também, que era para ser um jogo onde o Fortaleza era para dominar boa parte do jogo. Os 2 gols saíram nos minutos finais. Na partida que foi contra o próprio Bahia, né? Um 0-0 e, obviamente, pela ótica do Fortaleza, era para ser um jogo onde teria que ter o resultado positivo. Então, às vezes ele se atrapalhou. O América Mineiro, por exemplo, a primeira vitória do América, que hoje é o lanterna do campeonato, foi sobre o Fortaleza. E, ao mesmo tempo, tem o outro lado da moeda, né? Quando ele enfrentou, que aí esse aí é muito bom, que é mostrar onde o Fortaleza gostou. O Fortaleza, por exemplo, bateu o Fluminense naquela época que o Fluminense estava muito bem, né? Não à toa, para mim, a melhor atuação do Fortaleza nessa temporada. E venceu duelos diretos aí contra Cruzeiro, né? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. E as vitórias sobre as equipes ali mais fracas. Mas perceba que, né, uma equipe que oscila muito, né? Deixa escapar muito ponto. Né? Tem um outro detalhe também que é essa questão do tempo que eu falei, né? Essas 4 derrotas que o Fortaleza teve para América, Botafogo, Flamengo e Cuiabá, os 4 jogos o Fortaleza foi para o intervalo perdendo. Todos os outros jogos que o Fortaleza foi para o intervalo, no mínimo empatando, o Fortaleza pontuou. Então o Fortaleza dificilmente, quando vai para o segundo tempo, ele se perde, né? Assim, porque ele conseguiu até sair perdendo para o Internacional na primeira rodada e depois conseguiu o empate. Mas nos outros jogos, o Fortaleza basicamente vai lá, busca a vitória, tem resolvido muito com os jogadores que vêm do banco, e a única partida que ele foi para o intervalo vencendo foi a do Fluminense. Né? As outras 10 ele foi empatando, em 5 ele ganhou e outras 5 ele acabou saindo empatando. Então ainda acho que precisa algumas coisas ajustarem para esse Fortaleza, de fato, ficar mais consolidado na parte de cima, com esses tropeços e uma tabela, né? A próxima rodada ela é bem complicada. Fortaleza vai ter que, de novo, dar uma secadazinha nos demais adversários aí. Mas o que Minhoca falou, assim, a gente traçando um comparativo do Fortaleza com o Bahia, já que a gente estava falando nos últimos minutos sobre qualquer risco, veja na análise, pelo menos a nossa análise aqui, a gente obviamente pode estar equivocado, mas na nossa análise aqui, o comparativo do Fortaleza com o Bahia, a diferença na quantidade de problemas, assim, é muito grande, pô. Assim, porque é bom pelo Bahia. O Bahia nem está na zona de rebaixamento ainda, é o 16º. Mas quem está na zona de rebaixamento espelha um pouco do que é o Bahia. Problemas de elenco, problemas de organização do time. E veja a quantidade de coisas que precisam acontecer para o Fortaleza entrar nesse caos. Assim, não entra. Assim, só se desandar tudo, mas o treinador não sai. O treinador está 2 anos. Já é um cara completamente estável no elenco. É um treinador que pegou um turno de lanterna e a direção banca. Ou seja, não seria agora com algumas derrotas seguidas, porque está em 12º na tabela. Isso não tiraria a Vojvoda de forma alguma. Irmão, a permanência dele no ano passado mostra que o cara ele vai sair quando acabar o contrato, não quiser mais ficar e tal, mas assim, obtendo o que ele consegue obter do Fortaleza, é um cara completamente estável, coisa que os outros times não têm. É um treinador completamente capacitado para o mercado, onde o Fortaleza tem que estar. O Fortaleza se sente assim, até envaidecido de manter um treinador com tanto gabarito por tanto tempo, um treinador que se gabaritou, inclusive, também no próprio Fortaleza, e com capacidade de reforços, como outros times. Assim, pode ser um pouco maior, não tem SAF, não tem aquela questão toda, mas você não enxerga o Fortaleza como um time
que não vai contratar ninguém porque não tem dinheiro. Isso não vai acontecer. Na hora que tiver um aperto aí, o Fortaleza vai conseguir trazer algum jogo nessa janela. Então, isso é só para tentar mostrar a diferença para quem realmente está brigando na zona de rebaixamento, que nesse momento há uma ponte do Fortaleza para esse time. Além da pontuação, de organização de momento, de tudo. O fato do campeonato ser longo é um indício de que o time pode desandar. Isso acontece. Assim como o Fortaleza é o exemplo do time que sai da lanterna para a Libertadores, existe time que estava lá em cima e cai. Isso acontece. Mas não há nenhum indício que isso vai acontecer. Não é a derrota do Cuiabá que vai mostrar isso. Até por ser o melhor visitante do campeonato, tirando o Botafogo, o segundo melhor visitante do campeonato. Ou seja, mostra que o nome Cuiabá, na verdade, atrapalha um pouco os adversários para entenderem a capacidade do tamanho do adversário que está enfrentando, né, o nível do adversário. Todo mundo. A gente até é natural colocar 3 pontos como 3 pontos e tal, sobretudo em casa. Mas vai se passando os anos e não são 3 pontos fáceis. Verdade. Ano passado, por aí que você vai mostrar para a gente, Pedro? Vamos lá. Na verdade, eu fui pescando aí alguns pontos enquanto Minhoca e Cássio falavam. Fui pescando alguns pontos que a gente pode comparar aqui, né? Primeiro, enquanto o Cássio falava sobre as campanhas do Fortaleza, deixa eu só mudar aqui para o Fortaleza. A campanha desse ano do Fortaleza é a segunda melhor do Fortaleza na história dos pontos corridos, né? Pelo menos em 2006 para cá. Fica evidentemente abaixo daquela campanha de 2021, né? Que foi histórica, absurda. Mas o Fortaleza teve outras campanhas muito boas e essa de 2023 ela é a segunda melhor até aqui. E outro ponto que eu queria destacar também do Fortaleza, e Minhoca falava sobre os pontos perdidos em alguns jogos e também sobre a tabela futura, tá no Náutico 2007 aqui, nesse Náutico 2007, que volta e meia aparece. Mas deixa eu puxar aqui o Fortaleza 2023. Eu acho que para análise do Fortaleza, essa análise dos blocos ela é bem-vinda, né? Para quem não está familiarizado, aqui a gente divide o campeonato em blocos de 6 jogos, tá? E tem um bloquinho extra ali com os 2 jogos finais. E a cada bloco há uma meta tanto de rebaixamento quanto de Libertadores. E para essa meta de Libertadores, a gente traçou aí 9 pontos por bloco, que daria 54 nos 6 blocos e depois mais 3 no último bloco, chegaria a 57. Que é uma campanha ali que a posição da Libertadores sempre varia, né? Mas é uma campanha que te deixa ali com chance de pegar uma pré-Libertadores, algo do tipo. E o Fortaleza, ele ficou acima dessa meta, tanto no bloco 1 quanto no bloco 2. Esse bloco 3 é onde o Fortaleza vem tendo mais dificuldade. E essa derrota para o Cuiabá em casa pesou muito nesse aspecto, né? Porque a derrota contra o Flamengo daria para fazer 10 pontos, né, Pedro? Porque agora ficou mais difícil imaginar, né? Fazer os 10 pontos, mas estava desenhado para fazer um terceiro bloco de 10 pontos. Só que essa derrota para o Cuiabá acabou atrapalhando. É isso, e aí você tem esse jogo contra o Palmeiras fora de casa, que é um jogo também onde você pontuar bem é difícil. E aí o Fortaleza vai fechar o bloco com o Bragantino, em casa, que não é um jogo fácil, mas na briga que o Fortaleza está hoje, o Fortaleza tem que pensar em ganhar. E depois tem o Goiás fora também, que é um time que está na parte de baixo com dificuldade. Então o Fortaleza ainda pode pontuar bem. E pode até usar a gordurinha que ele criou nos 2 blocos, uma gordura pequena, mas que existe ali de 2 pontos. O bloco 4 do Fortaleza é um bloco balanceado, eu diria. Tem alguma coisa ali na data que está errado, porque o 19º jogo é contra o Santos, e não contra o Inter. Porque o Inter já é o primeiro do retorno. Tá. Mas deve ser uma questão de data lá. Deve ser uma questão de data. Exatamente. E depois que teve essa mudança aí, deu uma embaralhada mesmo. Tem até algumas testes que eu não estou nem utilizando aqui por conta dessa embaralhada. Eu acho que os dois estão na mesma data, e aí confunde. Mas vamos lá. Esse bloco 4, ele tá balanceado, né? Ele tem 3 jogos em casa e 3 jogos fora. E o bloco 5 do Fortaleza, eu acho que é onde o Fortaleza vai definir a vida dele. Se ele vai brigar para a Libertadores. Claro que tem a questão da Sul-Americana, que vai impactar também. Vai dividir a atenção. Mas o bloco 5 é um bloco simpático, eu diria. Com o Fortaleza. Até porque o bloco 6 é o inferno. Né? O bloco 6 é o inferno. Exatamente. Se o bloco 5 é simpático, o bloco 6... Galo fora, Furacão fora, Red Bull Bragantino, onde só o nordestino se lasca lá, com Flamengo e Palmeiras em casa. Só tem o Cuiabá e é fora de casa. Assim, o bloco 6
O que pega mesmo são os. Para mim, aí é a dificuldade dos poucos jogos em casa que o Fortaleza tem no bloco 6, né? Mas o bloco 5, o Fortaleza tem 4 jogos em casa, que vai lá. Tem Grêmio e tem Botafogo, Tem Botafogo, mas Castelão certamente cheio. E jogos fora de casa contra equipes da parte de baixo, né? Vasco e Bahia. Então, é um bloco que dá até para gabaritar, assim, tipo, não seria absurdo. Não é fácil. Hoje, né? Não É porque a gente não sabe ridiculamente quando tiver fácil. esse jogo. A gente não sabe Tem como vai isso estar o também. Bahia no bloco 5, como vai estar o Tem isso Vasco no bloco também. 5, né? O próprio América Mineiro também pode estar em outro patamar. Ou, por outro lado, o Botafogo pode não ser mais o mesmo Botafogo já em Botafogo que a gente está queda, vendo né? O hoje, né? Grêmio talvez também mais oscilante. Mas sem Mas dúvida, esse para bloco mim é um 5 é bloco. muito mais simpático que o bloco 6, pô. Sim, O bloco sim. 5 é uma preparação para o bloco 6. O 5 é o melhor, o 6 é o pior dos cenários. É o bloco onde E- Fortaleza vai definir a vida. E aí eu queria também passar aqui nessa parte aqui de média por posição, porque a gente falou muito em relação ao rebaixamento. E nesse miolinho aqui do campeonato é onde os pontos estão indo, né? Se esses pontos estão saindo ali do rebaixamento, eles estão indo para algum lugar da tabela. E é justamente para essa galera do meio, além, claro, do Botafogo lá em cima. Esses times eles pontuam um pouco acima da média histórica da competição. Não é nada assim do outro mundo, mas tem um grande grupo ali que pontua acima da média, especialmente ali do Fortaleza até o Atlético Mineiro, né? São times que estão 2 pontos acima da média. E além disso, o Minhoca até falou, foi algo que eu pesquei também quando vocês falavam. O campeonato está muito embolado nesse meio de tabela, né? Você vê que, eu vou até puxar aqui aquele quadro de diferença entre posições, e vou botar aqui do segundo até o 12º. São 6 pontos de diferença. Claro que é uma diferença chata, mas é uma das menores da história. Na verdade, só fica atrás ela só fica à frente de 2007. 2007 você tinha 3 pontos separando ali o segundo colocado do 12º. Não, mas tem que alterar ali, ó. Tá 12ª rodada. Beleza. E aí pode mudar tudo, né? Vamos ver se a análise continua. Mas, na verdade, é mais pior baixo, da história. mais baixo, Fica mais pior baixo. ainda. Então, é a primeira vez na história dos pontos corridos com 20 clubes que você tem ali um segundo colocado tão próximo que o 12º. Isso mostra o 11 quão equipes. disputado está o campeonato nessa né? meiuca, né? Exatamente, 11 o campeonato equipes. achatado. Essa é a palavra correta, um campeonato achatado aí nessa parte da tabela.